Esta análise sobre comportamento organizacional do filme A Procura da Felicidade é um pouco mais difícil de enxergar como as 4 funções da gestão se comportam no filme, porque o Chris Gardner não aplica em alguma organização, algum time, não, ele aplica em si mesmo, e por isso é um pouco mais difícil de enxergar. Eu sou o Joab Ramone e eu vou fazer uma análise das 4 funções da gestão do filme A Procura da Felicidade. É um filme de 2006, dirigido pelo Gabriele Muccini, que conta a história de como Chris Gardner, que é interpretado pelo Will Smith, conseguiu vencer na vida. O Chris, ele é casado e tem um filho, e investiu todo o seu dinheiro em máquinas de topografia óssea. Ele acreditou que, sendo o único vendedor da área, ele conseguiria ser o maior sucesso. Só que ele foi descobrir só mais tarde que aquelas máquinas os hospitais encarariam como um luxo desnecessário. E um dia lá ele está tentando vender sua máquina e para um cara com a Ferrari. E ele fica impressionado e pergunta para aquele homem como ele conseguiu comprar aquela Ferrari, né? Como que ele conseguiu comprar aquele carro? E o cara responde sendo corretor. E logo a gente já consegue ver que ele fica interessado, porque ele pergunta se precisa de faculdade e o cara disse que não necessariamente, ele só precisaria ser bom com números e com pessoa, uma coisa que Chris Gardner era. Só que o grande problema era que o Chris Gardner não estava vendendo as máquinas, ele não já fazia meses que ele não conseguia vender alguma máquina. E com isso foi atrasando aluguel, ele deixava o carro dele em qualquer lugar, né, e não pagava aquele stick de estacionamento. E com isso a esposa dele foi ficando brava, né, foi ficando irritada, e até que um dia ela decide ir embora e abandonar ele com o filho dele. E ela quer levar o filho dela, mas ele não aceita, né, ele quer ficar com o filho dele. Então ela decide ir embora sozinha. Até que um dia ele tenta conseguir um emprego lá naquela corretora, ele vai lá para ver o que pode ser feito, e o cara dá um papel para ele preencher, ele vai embora, preenche esse papel, marca uma entrevista, só que uma noite antes dele ir lá fazer essa entrevista para tentar conseguir um estágio na corretora, ele é preso por não pagar multas de trânsito. E ele passa a noite na cadeia, fazendo com isso ele chegar quase atrasado para a reunião. Ele teve que sair da cadeia e já ir direto para a corretora, onde ele estava sem terno, todo sujo de tinta, e mesmo assim ele conseguiu causar uma boa impressão para os corretores. E ele consegue o estágio de 6 meses sem remuneração. E nesse meio tempo ele é despejado por não pagar o aluguel e tem que ir morar na rua. Ele chega até a dormir em banheiro de estação de trem, mas ele não desiste, continua dando o melhor de si no estágio e tentando a todo momento vender aquelas máquinas que ainda lhe restam, que se eu não me engano eram umas 3 ou 4, que era para poder conseguir o dinheiro para ele poder comer, para ele poder ter algum lugar para dormir. E depois de muita insistência, muita força e muita dedicação, ele consegue o emprego na corretora e ele é um dos que mais se destacou no estágio. Na vida real, Chris Gardner, em 87, criou sua própria empresa e se tornou milionário, 6 anos depois daquele estágio. O interessante é que a gente consegue perceber a ausência de algumas funções da gestão, mas logo em seguida a gente consegue perceber que com essa experiência ele consegue corrigir os erros à medida do tempo. No meu primeiro vídeo sobre processo de gestão, eu expliquei certinho o que essas 4 funções significam. Se você não assistiu, clique no card para poder assistir e entender certinho o que elas significam. Mas eu vou estar deixando na descrição do vídeo o que cada uma delas significam. Bom, vamos para a primeira função da gestão, que é o planejamento. O fato dele investir todo o dinheiro da família dele em algo que ele não fez uma pesquisa antes, não foi ver o público-alvo, não viu se isso seria palpável, ele conseguiria vender tudo, a gente consegue ver uma ausência de planejamento da parte dele. Pelo menos no filme, não mostra se ele teve ou não teve planejamento, mas
Se a gente considerar o simples fato de que ele fala que depois que ele comprou todas as máquinas, depois de algum tempo, ele foi descobrir que os hospitais achavam isso um luxo desnecessário, sendo assim, não querendo comprar as máquinas, a gente consegue perceber que ele não fez. Mas eu acho que por ele ter passado por essa situação, fez com que ele ganhasse um pouco mais de experiência. E a seguir, no decorrer da vida dele, isso foi um começo para ele perceber o que ele estava fazendo de errado. E assim colocando em prática a sua experiência. Nas pequenas ações, a gente começa a perceber o planejamento dele. Como, por exemplo, fazer o trabalho do estágio até as 4, sendo que os outros poderiam ficar até as 7. Porque ele tinha que pegar o filho dele na creche às 4 e também tinha que chegar no abrigo antes das 5, a gente começa a perceber que ele tinha que se planejar melhor para poder dar conta de tudo ao mesmo tempo. Ele consegue enxergar os melhores meios para poder obter sucesso. E com isso leva a nossa segunda função, que é a organização. Ele conseguiu perceber, se ele não desligasse o telefone entre o intervalo das chamadas, ele conseguia economizar 8 minutos do dia dele. Sério, cara, quem que para perceber isso no dia a dia? Ele também percebeu que se ele não bebesse água, ele não ia perder tempo indo ao banheiro. Sendo assim, ganhando uma vantagem perante os colegas dele. Podemos perceber que ele deixou as tarefas mais gerenciáveis. Ele conseguiu otimizar o tempo da tarefa dele de ligar para os clientes. Terceira função é a liderança. Olha, sinceramente, o simples fato dele se manter motivado em meio àquela situação, isso torna dele um ótimo líder. Ele consegue se manter motivado e determinado a cumprir o objetivo dele. Com isso, ele se torna o próprio líder da vida dele, o que é uma coisa bem complicada de se fazer. E esse é o ponto fundamental dessa função, porque se ele consegue se manter motivado, ele consegue muito bem manter uma organização motivada. Nas várias entrevistas que o Chris Gardner fez, a gente vê que ele é um ótimo líder. E a última função da gestão é o controle. O sucesso do Chris Gardner nesse estágio foi porque ele conseguiu aqueles 31 contratos quando ele foi naquele jogo de beisebol. Ou seja, ele supervisionou aquele pessoal que poderia ser futuramente os clientes dele, que foram os clientes dele, e estabeleceu uma conexão entre eles para ele cumprir seu propósito e poder conseguir alcançar suas metas, que era conseguir o maior número de clientes. Sendo assim, ele supervisionou as ações daquele pessoal para então conseguir atingir seus objetivos. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com o Chris Gardner, com o filme e com o meu vídeo também. É uma ótima lição de superação que demonstra que para a gente conseguir vencer, o que nós precisamos é de nós mesmos. Não existe lugar certo, não existe hora certa. Tudo que depende é de você correr atrás dos seus objetivos. Ah, e aquela Ferrari que ele fala no começo do filme, na vida real, o Chris Gardner comprou 2. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu com o Chris Gardner, nessa evolução da vida dele, eu vou deixar alguns vídeos na descrição. E o principal dele, que me ajudou bastante a compreender essas lições, foi o vídeo que o Primo Rico fez falando sobre alguns pontos sobre esse empresário tão famoso. Então é isso, espero que você tenha gostado e é nóis!